Bom, pessoal, estamos aí na nossa terceira aula do primeiro módulo. Vamos ver um pouquinho agora dessa parte teórica de quais são os tipos de arquivos gerados pela plataforma BIM. Bom, gente, é possível fazer tanta coisa que foi bem difícil resumir aquilo que é possível fazer com a linguagem BIM aqui nesse módulo, em apenas um módulo. Tá? Por isso que nós vamos falar apenas da parte introdutória do software, porque tem muita coisa para ser aprimorado, para ser aprofundado depois dessa etapa básica que vocês vão aprender. Eu vou dar aqui um gostinho para vocês, algumas aplicações da linguagem BIM, para além dessa modelagem eletrônica, que é o que a gente vai fazer na parte prática. Bom, existem algumas aplicações para todas as fases do projeto, né? A começar pelo sentido da colaboração, né? O projeto, a construção, a operação e a concepção da obra são coisas que muitas vezes acontecem ao mesmo tempo, né? Quantas vezes no escritório de arquitetura nós projetamos algo, leva-se para a construção, dentro da construção detecta algumas incompatibilidades, durante a concepção, principalmente, alguma coisa que ficou mal concebida por conta de falta de informação do projeto ou de erro de projeto mesmo, e aí é necessário que se retorne ao projeto ou se retorne ao escritório de arquitetura. E esse retorno, após todas essas operações, todas essas etapas, ele encarece a obra, né? Ele demanda tempo, ele demanda outros profissionais, muitas vezes, que vão fazer a parte de compatibilização depois que o erro já aconteceu, e às vezes o erro de concepção pode resultar numa demolição, o que também é perda de material, torna o processo insustentável. E é justamente por isso que atualmente muitas organizações do governo, né, prefeituras, empresas têm usado esse método BIM de projeto, porque ele consegue prever num projeto mais completo, na colaboração com todos os operadores das outras etapas, quais que são as possíveis incompatibilidades. E aí acelera-se o processo, torna-se o design mais sustentável pela não formulação de incompatibilidades e de perdas durante todo esse processo, né? Com a tecnologia BIM, então, é possível criar digitalmente vários modelos virtuais que são precisos. Eles vão oferecer suporte ao projeto ao longo de suas fases, permitindo uma melhor análise, levantamento de possibilidades de incompatibilidade e controle do que os processos manuais de execução propriamente dita, né? A gente fala muito da compatibilidade, principalmente entre projetos complementares. Quantas vezes a gente já não viu uma viga estrutural tendo que ser furada, cortada de forma indevida para passar algum tipo de tubulação do projeto hidrossanitário que foi invisível durante a sobreposição dos projetos arquitetônico e complementar. Essa melhor análise é possível de ser feita no software. O próprio software aponta essas incompatibilidades. E aí, quando concluídos, esses modelos gerados, já simulados por computador, eles contêm geometria e dados precisos necessários para apoio da construção, para fabricação, medidas, orçamentos e aquisição da etapa de obra, né? Então, a gente costuma dizer, às vezes de forma exagerada, mas é a realidade, que o projeto em BIM ele, é possível de ser feito em até 7 dimensões. Nós não podemos mesmo chamar de maquete um modelo que é imbuído de 7 dimensões. Então, não é mais uma maquete 3D, ela é uma modelagem em 7 dimensões, onde você facilita, viabiliza todas essas etapas. A etapa de projeto, a etapa de representação gráfica, a etapa de estudos volumétricos, né, a etapa de compatibilização dos projetos complementares, orçamentários, as estimativas de prazo, de tempo, de custo. Nós temos a questão da sustentabilidade com o aproveitamento tanto do tempo quanto dos recursos materiais, e nós temos também o acompanhamento de obra, que pode ser facilitado através de planilhas de tempo descritas pelo próprio software, né, imbuídas de parâmetros corretos de programação. O software concede cronogramas para que o acompanhamento da obra delimite se o projeto está atrasado ou não, se ele está dentro do prazo previsto pelo software,
Quais são os benefícios do BIM? Bom, uma pesquisa aí encabeçada pela McGraw-Hill Construction na França, Alemanha e Reino Unido vai dizer que 69% do benefício do BIM está em melhorar o entendimento geral sobre as intenções do projeto e também melhorar a qualidade geral do projeto, reduzir conflitos durante a construção, né? A gente falou da compatibilização dos projetos complementares, reduzir mudanças que também muitas vezes causam demolição e perda de materiais, né, de orçamento, ciclos de aprovação do cliente mais rápido, né, quando você tem a visualização completa de todas as fases da obra, o seu cliente fica mais seguro com relação à aprovação do projeto. Nós temos um melhor controle e previsão de custos, né, através das informações que são fornecidas, de tabelas, de quantitativos, e nós temos também 43% dos entrevistados dizendo que ele reduz os números de pedidos de informação, porque já é um projeto completo, ele não se retorna para o projetista, não retorna para o escritório, fazendo com que os projetistas tenham que gastar mais tempo num projeto que já foi pago e já começou a ser executado, enquanto outros projetos estão entrando no escritório. Então, a gente pode dizer que o BIM facilita o fluxo de trabalho transparente e aberto, à medida que ele possibilita a participação de várias pessoas, tanto pode ser o arquiteto, o engenheiro, o profissional gráfico, né, que vai trabalhar com renderização, todos eles podem trabalhar e alterar o projeto de forma independente e ao mesmo tempo sem necessariamente trocarem arquivos, né? Eles vão fazer tudo isso no mesmo arquivo em tempo real. Nós temos uma linguagem comum, né? Indústrias, órgãos governamentais recebem projetos transparentes com uma melhor avaliação comparativa, eles podem ter um padrão, é isso que as prefeituras estão almejando cada vez mais, estabelecer um padrão de apresentação de projeto para que eles possam facilitar a correção e a avaliação desse projeto por parte dos órgãos governamentais. Nós temos também a vantagem dos dados pertinentes para o uso, né? Nós temos aí o software mostrando quando há repetição, quando há sobreposição de informações, então você evita entradas múltiplas de dados sobrepostos, isso facilita não só a impressão correta do projeto, né? Nós vemos aí muitas vezes alguns iniciantes em AutoCAD tendo muita dificuldade com isso, com a impressão do projeto, por muitas vezes desenharem algo que se sobrepõe e a plataforma BIM paramétrica ela impede que essas sobreposições aconteçam. Então ele mostra o relatório de erros antes da impressão do projeto. Nós temos também desenhos inteligentes, né, como nós falamos, dados como potência, rendimento, fator de potência, fazem parte dos projetos elétricos, por exemplo. Assim, os cálculos podem ser efetuados de forma automática e simultânea, e nós também temos isso lançado graficamente, nós podemos visualizar esses dados que muitas vezes são imateriais. Nós temos também desenhos e cálculos integrados, né, com as informações. É possível que as rotinas de cálculo sejam mais automatizadas, sem necessidade de planilhas externas, integrando o arquivo 2D, que seria o AutoCAD, e o 3D, né, junto com esses cálculos, esses parâmetros numéricos. Nós temos a atualização em tempo real automática dos desenhos e detalhes. Se um projeto precisar ser alterado, o BIM vai facilitar esse processo, porque a partir do momento que eu troco qualquer informação em qualquer instância do modelo, ele automaticamente altera todas as outras instâncias do projeto em que essa alteração vai incidir ou que essa alteração vai interferir. Quantitativos automáticos, uma outra vantagem, o software vai fornecer algumas quantidades, algumas tabelas de quantidades muito interessantes, então os custos podem ser controlados, mais precisos, né? Isso é uma vantagem muito grande, principalmente quando falamos de projetos complementares, onde o cliente muitas vezes quer saber quanto que ele vai gastar com essas etapas que estão escondidas muitas vezes no projeto, né? Os isométricos do hidrossanitário, por exemplo, né, geralmente estão embutidos nas paredes e ficam invisíveis para o cliente, mas na modelagem ele pode enxergar todo esse projeto escondido através dos desenhos compatibilizados
nos complementares compatibilizados. Nós também temos uma vantagem da facilidade, que é uma análise da localização ideal do projeto. O BIM pode ser utilizado também para avaliar áreas, né, propriedades em termos geográficos, né? Ele tem essa possibilidade de inserção aí na plataforma da Google Maps. Nós temos também execuções mais precisas a partir do momento que nós temos todas essas informações, né? Ao ser associado, por exemplo, também com o cronograma de atividades da construção, pode-se também transmitir aí uma sequência precisa que o projeto vai tomar, né, de tempo, de recursos, de materiais, e isso pode ser acompanhado durante as etapas de execução da obra, né? Isso também tem a ver com o nosso cronograma, onde você tem uma maior assertividade, uma maior visibilidade das possibilidades de finalização da obra e também dos seus gastos, da sua eficiência energética, da sua sustentabilidade e etc. Bom, nós temos infelizmente alguns argumentos contra, né, que ainda causam certa resistência à implantação da plataforma BIM. Algumas empresas alegam não usar a plataforma no Brasil porque outras disciplinas ainda não usam, né, como engenharia hidráulica e elétrica. Alguns apontam a inexistência de recursos para o investimento em tecnologia e treinamento, e ainda há os que afirmam que a nova plataforma poderá limitar a criação arquitetônica. Mas nós temos aí visto ao longo do tempo da aplicação em alguns lugares que essa não é muito a realidade que tem sido observada, né? No Brasil, por exemplo, a empresa catarinense AutoQI, que é desenvolvedora de softwares como o Weberic e o KeyBuilder, já possui seus sistemas a exportação de arquivos com extensão IFC, e essa que oferece uma solução de interoperabilidade entre os diferentes aplicativos nesse conceito de Open BIM, que é realmente poder trocar informações entre as várias plataformas de modelagem. Em Santa Catarina já existem inclusive licitações de obras públicas que exigem que o projeto seja elaborado a partir do BIM. Em 2015, a Secretaria do Estado do Planejamento produziu o Caderno de Projetos em BIM e orienta o uso dessa tecnologia em obras públicas, reforçando que há iminência da obrigatoriedade nos projetos públicos. Então, isso vai se tornar obrigatório. Com relação às críticas, à perda da criatividade, nós arquitetos sabemos que a concepção do projeto arquitetônico, essa etapa, não tem a ver com aquilo que nós estamos falando aqui. Nós estamos falando de desenvolvimento de um desenho técnico paramétrico através de números. E a criação arquitetônica ela deve acontecer antes dos números. Nós temos ensinado aí no curso de arquitetura que a ideia, o conceito, o partido concebido de outra forma, não através do engensamento dos softwares, mas através de um desenho manual que é muito mais rápido e ágil e criativo e possibilita muitas outras entradas criativas do que o software. Então, o importante é a gente saber em que etapa do projeto devemos aplicar esse tipo de software paramétrico de modelagem. O escritório de arquitetura Aftalo e Gasparini Arquitetos de São Paulo iniciou o processo de migração para o BIM em 2005, e sem se preocupar com outras etapas da construção, né, que não estavam adaptadas. Atualmente, 40% dos projetos, eles dizem, são desenvolvidos a partir do BIM. Nesses casos, eles também utilizam o CAD para possibilitar a troca de arquivos com outros que não utilizam o BIM. Essa é uma forma de fazer com que os profissionais tenham essa interação, né? Nós temos alguns outros exemplos de aplicação no Brasil. Edson Yabiku, por exemplo, o arquiteto partner do escritório Foster & Partners, ele compartilha com a opinião do Aftalo e afirma que o BIM não altera o processo de criação na arquitetura. As mudanças estão na modelagem dessa criação, que com a dimensão 3D ganha uma versão mais próxima do real, né? O limite para o André Machado, da DG Projetos, está na capacidade técnica dos arquitetos. Os softwares possuem ferramentas capazes de gerar todo tipo de informação necessária que vai auxiliar o projeto. A limitação, portanto, está no desconhecimento das funcionalidades do programa. Ele vai acrescentar.
E aí, gente, eles vão encher de vantagens, né? As vantagens envolvem todo o ciclo da obra do edifício. Aqui nós temos uma representação, né, uma foto do detalhe das instalações de um velódromo olímpico de Londres, que foi projetado também com esse sistema, né? E é claro que em termos de instalação e precisão técnica, o software é uma tendência mundial, né? Aqui eu trago mais algumas informações. No Reino Unido, por exemplo, ele já é amplamente aplicado. Nós temos arquitetos operando muito no BIM, né, já há algum tempo. E isso não quer dizer que o processo vai extinguir o CAD, né? Na Aflalu, por exemplo, e Gasparini, apenas os projetos considerados de alta complexidade são desenvolvidos a partir dessa nova plataforma. Quando você tem que apresentar o esboço de um projeto em um prazo de 2 dias, não vale a pena utilizar a BIM. Nesses casos, a praticidade de um 2D acaba saindo na frente, ou então softwares de modelagem um pouco mais livre, como o SketchUp. É importante que a gente oriente, dependendo do tipo de projeto que vai ser feito, qual software é mais interessante de ser utilizado, né? Na década de 70 já se sentia, por exemplo, a necessidade de agregar informações nos desenhos feitos em CAD, né? Em 1974, Charles Eastman, ou Chuck Eastman, professor do Instituto de Tecnologia da Geórgia, foi junto com uma equipe de estudiosos e criou as primeiras concepções do que viria a ser esse BIM, baseado numa tentativa de replicar ou melhorar os pontos fortes do desenho, fortalecendo, né, um meio de construção e de operação que seria mais preciso, né? E esse conceito do Eastman evoluiu para que hoje nós tivéssemos algo um pouco mais semelhante ao CAD. Funciona também até os dias atuais. Nós precisamos trabalhar em conjunto, né? Nós vamos ver, por exemplo, durante o curso isso acontecendo, a interação do CAD, tanto a importação de desenhos do CAD quanto a exportação do BIM para o CAD, e nós vamos ver que é preciso utilizar o CAD ainda em determinados momentos, mas não em todos, né? E que eles podem conversar. E aí, em 1986, o Robert Ice, que trabalhava nessa empresa GWM Computers, né, uma desenvolvedora de software, vai falar um pouquinho sobre esse input de informações que vai se transformar no termo Building Modeling, que compõe o BIM e o design paramétrico que nós vimos hoje, né? Portanto, nós temos aí em dezembro de 2017 25 anos, né? Agora em 2020, então, nós temos 28 anos da existência, né, da primeira aparição documentada do BIM. No entanto, esse conceito já vai superar a marca de 40 anos, 43 anos de idealização, o que comprova que é uma forma madura e coerente de se pensar, não é apenas uma modinha que vai ser passageira, e se engana quem pensa que o conceito de BIM é novidade no Brasil. Por mais que a popularização do BIM no cenário da construção civil brasileira tenha ganhado força apenas a partir de 2010, já existiam softwares específicos que estavam sendo utilizados para trabalhar em BIM, né? Talvez o Revit seja algo um pouco mais recente, mas não o conceito BIM, né? A AutoQI, por exemplo, através dos softwares Eberic, Hydros e Lumine, já trabalha em sintonia com a essência BIM, né? E diferentemente dos softwares nacionais específicos, oferece uma plataforma diferencial, né? Há algum tempo já, né? Já bem utilizada, principalmente pelo pessoal aí da engenharia. Então, ficamos aqui. Vamos partir agora para os dados de template, né? E salvamento de arquivos. Vamos ver como que esses arquivos vão sair de dentro da plataforma e vamos fazer uma distinção entre o arquivo de modelagem e o arquivo de projeto, para que vocês possam diferenciar da plataforma CAD o material ou o produto que vai sair da plataforma BIM. Já voltamos com a nossa última aula teórica do módulo 1.